Olha aí, lá vem um alerta de polêmica no DP. Portaria nova em relação à vacina do Covid. Sim, meus amores, saiu a portaria número 620, que foi publicada no dia 1 de novembro de 2021, que fala justamente sobre a vacinação contra o Covid, né? Mais essa polêmica. Se eu não me engano, eu já fiz vários áudios falando sobre essa vacina, sobre a política. Teve uma grande discussão se poderia ou não poderia demitir com justa causa uma pessoa que não quisesse se vacinar. E essa portaria veio justamente para tentar esclarecer, ou pelo menos dar a posição do Ministério em relação a isso. Então vamos lá. Primeira coisa que ele deixa claro é que a não apresentação do cartão da vacinação ou o fato da pessoa não querer se vacinar não está inscrito como motivo de justa causa, de acordo com o artigo 482 da CLT. Ou seja, o fato do trabalhador não querer se vacinar ou o fato do trabalhador não querer apresentar o cartão de vacinação não é motivo de demissão por justa causa, de acordo com o artigo 482 da CLT. E isso é verdade. Se você olha a lista dos motivos de rescisão por justa causa, você percebe que a não apresentação do cartão de vacinação ou até mesmo, como é que eu posso dizer, a não apresentação ou o fato de não querer se vacinar não é motivo suficiente para você demitir por justa causa. Ele também fala que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, reabilitação profissional, idade, entre outros. Então ele deixa muito claro que é proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação do trabalho. Então aqui ele começa a ressaltar que é proibido você discriminar o trabalhador. E ele também ressalta que considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processo de seletivo de admissão, assim como a demissão por justa causa do empregado em razão de não apresentação do certificado de vacinação. Então ele fala o que ele considera como prática discriminatória e deixa claro que a não apresentação do certificado de vacinação não pode conduzir em uma prática discriminatória. Não pode ser utilizada na hora da admissão, não pode ser utilizada para demitir com justa causa um trabalhador. E aí ele começa a falar da obrigatoriedade, né? Do que o empregador ele é obrigado a fazer pelo trabalhador. Então, o empregador ele deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos da transmissão do Covid, incluindo a respeito da Política Nacional de Vacinação e promoção dos efeitos de vacinação para a redução do contágio do Covid. Então, ele começa a falar, né, que o empregador ele é responsável por manter um ambiente seguro para evitar a transmissão do Covid. E ele também fala que o empregador, no seu artigo 4º, na verdade, não no seu artigo 3º, ele fala que o empregador ele pode oferecer, sim, a seus trabalhadores a testagem periódica que comprove a não contaminação pelo Covid, ficando os trabalhadores, nesse caso, obrigados à realização dessa testagem. Ah, mano, então o que ele falou até agora? Até agora ele falou que não é motivo suficiente para demitir por justa causa a não apresentação de certificado ou a não vacinação, porque isso não está no artigo 482 da CLT. A segunda coisa que ele deixa claro é que o empregador ele tem que proteger o ambiente de trabalho, tem que prevenir, controlar e mitigar os riscos de transmissão do Covid. Beleza. Mas ele não pode obrigar o trabalhador a se vacinar. Ele considera, sim, prática discriminatória você solicitar o certificado de vacinação na admissão ou na manutenção do emprego. E, principalmente, você demitir o trabalhador por justa causa por causa disso. Por causa de especificamente isso. E ele fala que o empregador pode até solicitar uma testagem periódica que comprove a não contaminação do Covid. E, nesse caso, o trabalhador tem que fazer, mas ele não pode ser demitido por isso. Beleza? Como também no artigo 4º ele deixa claro que caso tenha um rompimento da relação do trabalho por ato discriminatório, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre a reintegração com ressarcimento integral de todo o período do afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros legais, a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. Então, o que ele quer dizer nesse artigo 4º?
Caso tenha uma demissão que seja comprovadamente um ato discriminatório, ou seja, nessa demissão seja comprovada que houve um ato discriminatório, que o funcionário foi demitido por não apresentar o certificado de vacinação ou por não querer se vacinar, além do dano moral, o funcionário pode ser reintegrado com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, ou ele pode receber em dobro a remuneração que ele deveria receber no período de afastamento. Ah, mano, isso quer dizer que agora tudo relacionado à vacina do Covid vai considerar de acordo com essa portaria? Ou seja, será que agora eu vou ter que seguir essa portaria para tudo? Gente, o negócio não é tão simples assim. Primeiramente, uma coisa que eu queria destacar, que as portarias do Ministério, cuja lei não lhe deu competência para regulamentação, não são compulsórias, apesar de, claro, altamente aconselháveis. E vale lembrar que a competência legislativa para o direito do trabalho é da União, de acordo com o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Então, assim, não é porque eles publicaram essa portaria, o Ministério, que eu sou obrigada a seguir. É aconselhável, é claro, eu seguir a portaria, até porque no caso de uma fiscalização, os auditores vão considerar essa portaria. Então, é muito aconselhado. Mas eu não sou obrigada, eu posso sim me defender. Até porque a jurisprudência que demonstra até agora está falando uma coisa contrária ao que está nessa portaria. Cada vez mais a gente tem visto na jurisprudência ganhos de causa para os empregadores que têm demitido por justa causa seus trabalhadores que sem justo motivo não querem se vacinar. Detalhe, gente, sem justo motivo. Se a pessoa tem um motivo plausível para não querer se vacinar, beleza, mas se for sem justo motivo, a jurisprudência em geral tem dado ganho de causa para o empregador poder demitir com justa causa os trabalhadores que não querem se vacinar, certo, gente? Então, assim, essa portaria está indo contra todas as decisões que tem tido até agora, pelo menos a maioria das decisões, né? E como eu estava falando, há decisões da Justiça do Trabalho reconhecendo a possibilidade de exercício do poder disciplinar do empregador, inclusive a justa causa para trabalhadores que sem nenhum motivo justificável recusaram a se vacinar contra o Covid. Recentemente, inclusive, a 13ª turma do TRT de São Paulo ratificou a justa causa aplicada a um auxiliar de limpeza que trabalhava em hospital infantil, a qual, podendo tomar vacina, recusou-se sem motivo justificável. Como também a vacinação, é bem verdade, não pode ser forçada. Vale dizer, ninguém pode ser coagido a se vacinar. Entretanto, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a constitucionalidade da Lei nº 13.979 de 2020, decidiu que a vacinação ela é, sim, obrigatória, e quem não se vacinar poderá sofrer de restrição de direito. Então, essa portaria está contra tudo que tem sido comentado aqui agora, na jurisprudência e até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo deixou claro, a vacinação não é obrigatória, você não pode coagir de maneira nenhuma seu trabalhador a se vacinar. Mas quem não se vacinar poderá sofrer, sim, restrição de direitos. Ah, mano, mas o que você acha sobre isso? Eu acho que você vai ter que ponderar. Se você vai seguir a jurisprudência atual e buscar uma defesa na jurisprudência, ou se você vai seguir a portaria específica, que é bem mais conservadora e que, no caso de uma fiscalização, ela vai ser levada em conta. Ah, mano, mas tem como eu defender se eu não quiser seguir a portaria? Tem, claro. Tem outros modos de se defender se não quiser seguir a portaria, mas você vai ter que montar uma boa defesa, ter uma boa justificativa. Tudo vai depender do caso, do que aconteceu com o trabalhador. Se ele tem justo motivo, se não tem, se ele foi coagido a se vacinar, se ele não foi. E sempre tem que ser demonstrada a boa-fé do empregador no processo. Entenderam, amores? Esse áudio tá ficando gigante, então eu vou até concluir. Só que eu quis falar para vocês os dois lados da moeda para vocês saberem. E uma coisa que eu queria concluir agora é que, deixando claro aqui, tá? No artigo 157 e 158 da CLT, é bem claro que tanto o empregador como o empregado, eles são obrigados a seguir as normas de saúde e segurança do trabalhador e criar um ambiente protegido para todos. Então, o empregado também tem sua obrigação. E hoje a gente sabe que a melhor forma de se precaver em relação a essa doença é com a vacinação. Então, o empregado ele tem sim sua responsabilidade em relação à vacinação, que se ele não se vacina, as outras pessoas podem se contaminar mais facilmente. Não é somente ele, é o coletivo. Sem contar, é claro, nos valores constitucionais sobre a liberdade da escolha, intimidade e privacidade, e a proteção à vida e a prevalência do interesse público sobre o particular.
Então, para defender, muitas vezes, o caso, o empregador tem usado essa prevalência do interesse público sobre o particular, que é o artigo 8º da CLT. Que a vacinação não é uma coisa de um interesse particular, é interesse público. É a melhor forma, pelo menos atualmente, para prevenir o Covid. Então, meus amores, ainda vai ter muito que se discutir nesse caso. Apenas quis contar os dois lados da moeda para que você possa tomar a decisão junto com o empregador. Sabendo também que no dia 8 de novembro o Ministério Público Federal acionou a Justiça para suspender os efeitos da portaria. Entendeu? Dizendo que é inquestionável os impactos da saúde pública em relação a desacelerar a vacinação. Então, assim, o Ministério Público Federal ainda vai tentar suspender os efeitos dessa portaria e nós estamos aguardando para ver como é que fica. Então, meus amores, haja coração, né? Eu sei que isso causa muita polêmica, espero ter explicado tudo bem direitinho, mas caso não, coloca aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de explicar pra você, tá? Tentei trazer o máximo detalhado, tanto que ficou bem grande, então eu peço até desculpa por ter feito um áudio tão grande, espero que vocês tenham ficado até o final. Mil beijinhos pra vocês e vejo vocês, ó, no próximo Mundo Talk.